legal. Bravão, ele falou, publica. Ele é totalmente contra esse tipo de coisa, censura, Estado se metendo no meio. Ele falou, então pode publicar isso aí. Agora eu faço questão que você publica e eu vou te defender. Eu tenho um amigo que ele descobriu onde está Daniel Fraga, né? Vou falar já, mas galera, pra quem não sabe, o Léo é amigo do Daniel Fraga e tem até uma história inusitada, né, Léo? Na verdade eu conheci ele, né, que sou amigo, mas conheci ele. Nós gravamos vídeo junto, tá no meu canal esse vídeo até hoje. E até curioso, porque eu não conhecia o Daniel Fraga pela história dos bitcoins. Ele era um advogado, eu achava que ele falava muito bem, ele tinha umas ideias muito boas. Eu gosto de boas ideias, toda boa ideia me chama atenção. Como eu conheci o Rafael Lima muito antes de ele fazer sucesso, e eu vi os vídeos dele, e falava, caraca, essas ideias são radicais mesmo, né? E chamei ele pra gravar comigo, muito antes dele ficar famoso. Caramba, sério, Léo? Então, eu tenho uma coisa... Você tem um feeling? Não é feeling, eu não ligo pra fama, eu ligo pra pessoa. Porque quando a pessoa fica famosa, todo mundo chama. É fácil, né? Eu quero que chame a pessoa que tem boas ideias, não que é famosa. Sim. Né? Então isso eu acho legal. E aí eu chamei ele, que foi super prestativo e tal, né? E ele era muito revoltado com o Estado. Aliás, eu sonho com um dia que saia o filme do Daniel Fraga, eu acho que ele merece um filme. Tanto filme idiota, de gente cretina, que sai aqui no Brasil. Aliás, fazem filmes sobre bandidos. Ah, aquele filme lá, o Meu Nome é Johnny. É o cara que um moleque, um playboy, que começou a vender drogas, fizeram um filme, ganhou um filme. O cara foi imortalizado no cinema. Aí o Daniel Fraga, ninguém quer fazer um filme dele. Né? E é um cara que merece um filme, o cara que foi lá e peitou o Estado. Tem vídeo que dele, deixou né? R$10 pra ele ser processado, o Estado bloquear as contas dele, deixou R$10 pro Estado ficar lá. Tá aí, R$10 pra vocês. Botou todo o dinheiro em Bitcoin. E ele né? ele criticava muito, né, Léo? Ele fazia vários vídeos, né? Cara, ele morava no centro aqui de São Paulo, né? O vídeo que ele recebe os oficiais de justiça é maravilhoso demais. Você viu esse vídeo? Eu vi o vídeo, mas contextualiza pra galera que tá... Esse vídeo é que chegam os oficiais de justiça e vai um oficial de justiça, ele roubou, ele matou, ele violentou alguém, ele não fez nada. O que ele fez? Deu opinião na internet. Então eu acho que aquela época tinha acabado a criminalidade no Brasil. Não tinha mais crime nenhum. E os vagabundos, porque quem faz isso pra mim é um vagabundo. Cara, tem coisa, cara, eu entendo do conceito de prevaricação, mas tem coisa que você tem que prevaricar. Né? Como eu falei, se eu vejo lá o cara, eu peguei o cara que violentou sexualmente uma criança e eu sou policial. Eu não posso prevaricar. Eu tenho que prender o cara. Não posso deixar a população espancar aquele cara até a morte. Mas vamos supor que eu vejo a população... Me atrasei. Querendo espancar. Não, às vezes eu, por exemplo, tenho dificuldade de movimentar e posso tropeçar e cair e demorar pra levantar. E a população fazer Aí eu vou fazer o quê se eu cair? Né? Se eu tropecei e cair, me machuquei. Às vezes torci o joelho, torci o calcanhar, não consigo levantar. Eu tentei impedir. Então tem coisas que eu acho que a moral tem que estar acima da lei, porque lei, ainda mais quando lei é feita por bandidos, né? A moral tem que estar acima da lei, né? Então ele recebe 2 oficiais que vão lá, 2 oficiais de justiça, porque o cara falou na internet. Isso é um absurdo. E aí os caras chegam lá, bom dia, ele não tá bom não. Se vocês estão aqui, não tá bom dia. Ele já chega desse jeito. Você não viu? Meu, é maravilhoso. E aí, tinha um cara lá que ainda sabia conversar e o outro era um idiota. O outro oficial de justiça era um imbecil. Não pode ser funcionário público, tá? Pô, o cara chega lá, até certo momento, até a arma do cara aparece pro Daniel Fraga e fala, pô, você chega aqui na minha casa, eu não sou ladrão. Eu tô na minha casa, na minha propriedade, você chega aqui mostrando uma arma pra me ameaçar? Ele tá totalmente certo, ele tá 100% certo. Você tem que fazer um filme desse cara, pelo amor de Deus. E aí foi curioso que a gente gravou um vídeo, e tinha umas pessoas que eu conhecia, eu não lembro exatamente quem tava, mas tava o Daniel Fraga, tava o Rolandinho, sabe o Rolandinho? Não conheço. O Rolandinho, ele é do Pipocando, ele trabalhava pra Sky também, né? Ele tá com um trabalho muito legal, agora fez um vídeo lá sobre, o mundo sem computador, como que a gente inventaria o computador de novo e tal. E tava um cara, que esse cara ninguém conhecia, E ele começou a aparecer com umas personalidades grandes, e na época eu era um dos maiores na área de games, assim, né? Ele falou comigo, falou com outro, do nada esse cara apareceu. E eu falei, pô, eu sempre tentei ajudar as pessoas, né? Eu falei, não, beleza, ó, vai ter um podcast, vai estar o Daniel Fraga e tal. Então aparece lá, né? Aparece lá, a gente grava junto. Mas conhecia pouco esse cara. E aí que a gente começou a gravar e esse cara era insuportável. Chato, Léo.
putz, primeiro que não falava nada com nada, era um cara de baixíssima cognição e atrapalhava o tempo todo. Se ainda fosse pra cortar, pra falar uma coisa inteligente, mas não tinha uma coisa inteligente, né? Só que ele ficou, assim, absurdamente chato no podcast todo, sabe? Não deixava... era contra tudo que os outros falavam e ficou uma coisa assim, né, ruim. Papo merda. Nossa, chegou no final, até que foi até legal, porque Por tava quê? o Daniel Fraga lá, o Daniel Fraga é muito inteligente, né? Mas a ponto de no final, falar, ó, gente, nós vamos fazer uma votação, fiz uma brincadeira assim, vamos fazer uma votação, vamos escolher quem foi o melhor aqui, e vai ter uma pergunta só pra ele, só ele responde, tá? Aí beleza, aí acho que foi o Daniel Fraga que foi sorteado lá tal, foi eleito, fiz a pergunta pra ele, o cara não se meteu até na pergunta que era só pra um Até na responder. pergunta? Mano, o cara era chato, putz grilo. Aí Qual que é o nome beleza. do cara? Do... Não, eu prefiro nem falar, né? Mas deixa pra lá. Aí, esse cara depois mudou de personalidade várias vezes. Você viu que o cara era um, né? O cara Charlatão. não vou dizer isso, mas era um cara estranho, né? Aí, beleza. Aí acabou o podcast, todo mundo, legal, tá legal, obrigado. E quando começava o podcast, eu chamava as pessoas, porque eu não editava os podcasts, não tinha nem tempo pra isso. Os podcasts longos, era tudo no meu canal eu sempre fiz sozinho. Tudo tudo, que tá Léo? lá. Tem, sei lá, quase 10 mil vídeos que eu E fiz tudo e eu sozinho? fiz tudo sozinho. Eu gravava, eu editava, eu fazia tudo. Então, podcast longo eu não editava. Então, eu já falava pra Já todo jogava mundo. direto, né? Falava assim, ó, gente, podcast aqui eu não corto nada, ele não tem edição, até porque eu não tenho tempo, então, né, já saiba, se não quiser participar, não participa, não tem Mas problema. já saiba que vai ser diretão. Isso, é diretão aqui, beleza. Aí terminou o podcast, aí ele chegou, aí ele percebeu, ele se tocou que ele só, eu acho que também estava recebendo comentários e tal, né? E percebeu que ficou uma merda, que ele se mostrou um idiota. E aí ele chegou pra mim e falou assim, dá pra você cortar as partes que eu falei? Na época o YouTube não dava, né? Hoje o YouTube, Não, eu YouTube podia dá. até fazer na edição, mas assim, eu falei, você falou o podcast inteiro. Se eu for cortar as suas partes, Não vai ter nada. não tem nada, o podcast nem vai fazer sentido. Porque você falou o podcast, ele queria que eu cortasse todas as partes que ele falou. Todas. Aí, como assim? Você entende que o podcast não ia fazer sentido nenhum? Sim. Eu ia falar uma coisa, né? Aí, de repente, o outro falava uma coisa sem nexo nenhum, porque o cara falou o podcast inteiro. Eu falei, eu falei antes, expliquei que eu não faço isso e tal. Independente, até poderia fazer, se você tivesse feito uma introduçãozinha, falasse no final tal. Mas você falou o podcast inteiro, você cortou todo mundo o tempo todo. Se eu cortar a sua parte, não tem podcast. Né? Eu falei, não dá pra fazer. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Aí ele falou assim, não, então se você colocar, eu vou te processar. Ele falou assim, Léo? Vou te processar. Na Eu falei sua assim, cara. olha, a gente vê quem tem o advogado melhor. Eu falei pra ele, vai em fundo. E aí eu cheguei e falei com o Daniel Fraga. Falei com ele no celular, falei, pô, você acredita que o cara lá falou que vai me processar? Aí ele, por quê? Ficou puto já. Eu falei, não, porque ele falou que quer que corta as partes dele, se eu publicar, ele vai me processar. Ele falou, então publica agora, porque eu vou te defender. Ele falou, eu vou defender você, pode deixar, porque agora eu faço questão. Eu falei assim, eu vou divulgar esse podcast. Né? Caramba, legal. Bravão, ele falou, publica, ele é totalmente contra esse tipo de coisa, censura, Estado se metendo no meio. Ele falou, então pode publicar isso aí, agora eu faço questão que você publica e eu vou te defender. Caramba, que sem vergonha o cara, hein, Léo? E aí, o Daniel Fraga foi muito gente boa. Gente Ah. boa para um caramba. Não, e o legal, né, Léo? E nessa época não tinha um WhatsApp, né, Léo? Que é 1000 anos, né? Não, a gente falava mesmo celular. E a gente se falou até algumas vezes depois, e depois ele desapareceu, né? E até parece que encontraram o paradeiro dele aí, mas não sei se realmente era. E é um cara que merecia um filme, né? Não, e eu tenho amigos que foram atrás mesmo, foram lá, verificaram, né? Que é o Pietro, o Krause e o Pedro Paracampos, né? Tem uma galera que tá assim, ó, pelo amor de Deus, não revele onde ele está, né? Não, eles falaram, no final das contas, eles encontraram um condomínio, tudo certinho ali. Mas na verdade ele tá no interior de São Paulo, Léo. Essa é a verdade, já reservado e tal ali. Sim. Parece que até com a justiça ele tá tudo ok, já. Até porque ele não fez nada. Exatamente, já tá tudo certinho. Tal, então, esse daí é o paradeiro do Daniel Fraga, né? Ele não está em... O pessoal tinha feito um fake dele falando que ele estava lá na Suíça, acho que era alguma coisa assim, né? Na época, o pessoal fez até um vídeo, mas não foi isso daí. Mas gente boa, e um cara assim, íntegro e tal, né? Eu gostei bastante Qualquer dia a gente pode ir lá na casa dele, lá, bater lá e falar. Ô, Daniel, você tá vendo aí? Manda uma mensagem. Se o pessoal... Andy Léo que vos fala. Divulga isso aí, divulga essa parte aqui. Fala pro Daniel entrar em contato comigo pelo Instagram. Eu falo Você não responde o Instagram? Não, tô respondendo. Tá devagarzinho? Tô respondendo. Devagar, mas tô respondendo. Entre em contato comigo, Daniel Fraga, entre em contato comigo. A gente vai aí onde você tá,
não revela pra ninguém. E faz A gente até um podcast, grava lá, né? Exatamente. Gravar, depois a gente publica. Exatamente. Se não quiser Entendeu? aparecer também, pode ficar no cantinho só com o microfone. Isso, vamos Pra fazer não isso aí. saber, pra não saber como Não, tá. eu queria muito voltar a falar com ele, pô. É um cara super gente boa. Não, ele é gente boa mesmo, né, pô?